glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos concedido para que pudéssemos estar fazendo essa transmissão através dessa live, onde nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero orar porque preciso da graça e da bênção de Deus para podermos transmitir uma mensagem de Deus. Senhor nosso Pai, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, peço a tua bênção, a tua graça, a inspiração divina e peço que o Senhor fale conosco, meu Pai. Nesse momento, que o Espírito Santo possa aplicar no nosso coração a tua palavra, a tua mensagem. Deus eterno, essas bênçãos eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus amigos, nós vamos ler a palavra do Senhor e a leitura que nós vamos fazer, ela encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 4, e o versículo 14, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Na sinagoga, quando ele entrou, então levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Meus amados irmãos e meus amigos, nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele veio para libertar
em tudo o ser humano. Libertar da opressão do diabo, libertar de toda quanto é obra maligna e também curar os doentes. Esse ministério de Jesus ressuscitou mortos e constantemente, quando ele começou a fazer esses milagres, era muito comum aquelas pessoas acometidas de enfermidade procurar a Jesus Cristo. Os leprosos, coxos eram levados para o Senhor Jesus curar, cegos, endemoniados e até mortos, eles buscavam em Jesus Cristo. Então Jesus, ele fez esse trabalho, ele fez esses milagres, mas a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Muitas vezes tem muitas pessoas que não acreditam que essas manifestações sejam para o nosso tempo, mas todo mundo tem o direito de acreditar ou não, porque Jesus Cristo disse que mesmo quando ele estava fazendo os seus milagres naqueles dias, o próprio povo da sua cidade, onde ele nasceu, onde foi criado, não acreditava. Então, todos têm o direito de crer ou não crer, no sentido de ter livre-arbítrio. Mas porque uma pessoa não crê, isso não quer dizer que isso não é verdade. Isso não quer dizer que Jesus não está fazendo seus milagres. A Bíblia diz que quando Jesus leu lá na sinagoga essa parte das Escrituras que nós acabamos de ler, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. A unção, é isso que eles não queriam. Ninguém queria, entre esses incrédulos, não é quando ninguém, eu estou falando aqueles que se opunham a Jesus Cristo. Eles não queriam acreditar que ali estava o Cristo, Jesus o Cristo. Então, quando Jesus falou que o Espírito Santo, né, que era o Espírito do Senhor, estava nele, ele estava dizendo: eu sou um ungido, eu sou o Cristo, o ungido. E ele diz que o Senhor ungiu ele para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração e a pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele estava dizendo, e aquelas pessoas, aqueles rabinos, aquelas pessoas que conheciam a lei e a profecia, sabiam que Jesus estava se identificando ali como o ungido de Deus, o Cristo, que eles aguardavam, o Messias. Mas, quando ele acabou de ler, fechou o livro, né? A Bíblia daqueles dias, e deu novamente aquele que estava ministrando aquele culto, sentou, e a Bíblia diz que todas as pessoas estavam olhando para ele. E ele disse: hoje cumpriu essa escritura. Hoje cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Está aqui o ungido. Está aqui o Cristo. Então ele estava ali através das escrituras. Ele leu e identificou-se
como o ungido, o Messias. Mas a Bíblia nos diz que também, além de falar isso, muitas pessoas davam testemunho das maravilhas, talvez das curas, dos milagres que ele havia feito e das palavras de graça que saía da sua boca. E eles ficavam admirados. Não é esse o filho de José? Então, eles não acreditavam em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus era conhecido. Todos conheciam a Jesus Cristo como filho de José, o carpinteiro, ele mesmo sendo carpinteiro. Mas eles conheciam a Jesus, mas não tinham nada para condenar a Jesus Cristo. Eles mesmos, por conhecerem ao Senhor Jesus Cristo, eles eram testemunha da vida que Jesus tinha, que ele era justo, ele era um homem separado, ele era uma pessoa que não mentia, não enganava. Então eles, por conhecer o testemunho de Jesus, eles mesmos deveriam ser pessoas a defender e a crer em Jesus Cristo. Mas Jesus disse no versículo 24, ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Irmãos, às vezes a pessoa está vendo, mas não quer receber. Não quer dar honra, não quer acreditar. Nos nossos dias tem pessoas que não acreditam que Jesus continua curando. Não acredita que Jesus continua fazendo os milagres. E então eles, em vez de olhar para as coisas positivas que tem que fazer a gente acreditar, eles procuram coisas na vida das pessoas para condenar, para não acreditar. Então eles procuram aquelas pessoas que estão às vezes até fazendo do evangelho até um meio para enganar as pessoas. Mas o apóstolo Paulo disse que o evangelho ia ser pregado de várias formas. De várias formas. Então isso que a gente vê e que muitos não creem por causa disso, devia entender que até aqueles que andam falando do nome de Jesus para ter vantagem sobre si, eles deviam crer porque está escrito ali. O apóstolo disse o quê? Que há várias formas em que nós iríamos ouvir as pessoas pregar. Eles vão ter pessoas que vão pregar o evangelho por inveja, outros por contenda, outros vão até negociar. Mas ele disse, mas vai ter aqueles também que vão pregar o evangelho por amor. Ora, então isso aí está escrito, não é para ninguém escandalizar e não é para ninguém pegar certo mau testemunho que alguém faz, que as pessoas acusam, e tornar isso, generalizar todos. Não é assim. Não é porque uma pessoa engana que todos enganam. Não, Jesus é o mesmo. Ele continua curando. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua expulsando os demônios. Ele continua fazendo os milagres. Jesus.
Se tem alguém que usa isso para extrair lucro, bom, Jesus não mandou. Isso não tem nada a ver com a operação de Jesus Cristo. Ora, nós vemos lá no início. Isso não é agora. A oferta para comprar bênção. A pessoa se diz, olha, tem pessoas que vendem, mas isso não é de hoje. Isso aí é antigo. Lá em Samaria, quando Filipe estava pregando, e Jesus Cristo curando pessoas, expulsando os demônios, fazendo maravilhas, havia uma alegria muito grande naquela cidade. Multidões de pessoas crendo em Jesus, sendo batizados, porque houve aquela perseguição, e tantos foram perseguidos, saíram de Jerusalém. A Bíblia diz que ficaram em Jerusalém somente os apóstolos, que 12 apóstolos. Agora, os outros, aqueles discípulos, saíram. E aonde eles iam, diz a Bíblia, eles iam pregando. Filipe desceu em Samaria e pregava. E a Bíblia diz que a multidão ouvia unânime, prestando atenção no ensinamento, na pregação de Filipe. E eles viam os sinais, havia cura, demônios sendo expulsos, maravilhas sendo feitas. Foi um avivamento muito maravilhoso ali em Samaria. A igreja em Jerusalém então enviou para lá 2 apóstolos para que eles fossem ver e aprovar o trabalho e ver o que estava acontecendo. E lá foram Pedro e João. Quando chegaram lá, eles ficaram contentes, felizes, porque a graça de Deus estava ali naquele lugar. E eles fizeram o quê? Começaram a orar para que eles também recebessem o Espírito Santo, o revestimento de poder, como eles haviam recebido lá em Jerusalém. Eles começaram a orar para aqueles que também recebessem aquele revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, falando línguas estranhas, profetizando. E o que aconteceu? Logo veio alguém querendo comprar, não é? A Bíblia diz o quê? Que Simão, que era mágico, ele também tinha crido, tinha até se batizado, mas não tinha entendido. O que ele fez? Procurou os apóstolos e ofereceu dinheiro para comprar o dom espiritual. Então isso não é de agora, meus amados. Não é hoje que está começando alguém querer tirar vantagem, criar meio para vender a bênção. Então, isso aí já veio lá do início. Pessoas querendo comprar. Ainda bem que Pedro e João, homens de Deus, ele disse, não, você não entendeu nada, Simão, nada. Você está pensando que as coisas de Deus se compram? É pelo dinheiro? Você está em fel de amargura, você está num lugar amargurado, o seu coração não entendeu nada. Então, meus amados, há pessoas que acham que podem comprar e vão mesmo comprar. Alguém diz, olha, vem aqui, traga dinheiro, que você vai ver como que vai cair dinheiro do céu para você. E eles vão comprar. Isso quer dizer que diminui o poder de Jesus Cristo?
Quer dizer que por causa disso eu não vou acreditar que Jesus cura, que Jesus expulsa demônio, que Jesus batiza com o Espírito Santo por causa de algumas pessoas que negociam a palavra de Deus. Problema deles com Deus. Mas você creia em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E aqueles homens na sinagoga, eles não eram ateus, eles não eram incrédulos, eles eram conhecedores da palavra, mas eles não conseguiam crer em Jesus Cristo, por Jesus ser um carpinteiro, ser pobre, nascer de uma família pobre. Eles não conseguiam crer que esse era o Cristo ungido de Deus. Então Jesus disse para eles que Israel, no tempo de Elias e de Eliseu, ele disse: olha, aqui estava cheio de leproso, mas não receberam. Aqui em Israel tinha leproso, mas não receberam cura, não receberam libertação, não foram limpos da sua lepra na época de Eliseu. Mas um que estava lá na Síria, longe daqui, acreditou. Quando uma simples menina, uma garota, deu um testemunho a respeito de um homem de Deus, do profeta e do Deus de Israel, aquele leproso acreditou, lá longe, muito distante, enquanto perto de Eliseu estava cheio de leprosos que não acreditavam, que não pediam. Mas aquele homem ouviu aquela mensagem, conversou com aquela menina, e aquela garota deu testemunho, dizendo: lá tem sim um profeta. E Deus usa esse profeta, Deus cura, Deus liberta. Ela sabia. E ele falou: então eu vou lá. E os outros leprosos que estavam em Israel? Por que não iam? Porque talvez tinham ouvido desses que estavam na sinagoga. É como muitos pastores dos nossos dias e ensinadores que não creem. E aqueles que ouvem eles também falar, passa a não crer também. Passa a não acreditar. E toma um exemplo dizendo que tem alguém enganando. Ora, se tem alguém enganando, isso não é de hoje. Mas não é porque alguém fala uma mentira, um engano, que vai contaminar as coisas de Deus. Não. Então Jesus disse: havia vários leprosos em Israel, na época de Eliseu, mas precisou vir lá da Síria, Naamã, leproso, para ser curado aqui. Então veio o leproso, creu no Deus de Israel, creu na mensagem daquele profeta, obedeceu, foi curado, creu em Deus, voltou para a sua terra ainda testemunhando do Deus de Israel. E muitos leprosos continuaram. Quantas pessoas que talvez, não é por falta de ouvir uma mensagem para ativar a fé, e ouve uma mensagem sempre dizendo: não, agora não tem mais cura, agora não tem mais libertação, e começa a apontar certas coisas que ouvem, pessoas que querem tirar lucro em nome da igreja, em nome de Jesus Cristo, e usam isso para derribar a fé daqueles que poderiam até receber cura e libertação.
Mas você que está ouvindo, creia que Jesus Cristo, como diz mesmo o apóstolo, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então nós vemos, irmãos, que Jesus continua fazendo a sua obra. Nós vemos lá, né, segundo Reis, capítulo 5, conta a história de Naamã. Que pregador que pregou para Naamã? Que profeta pregou para Naamã? Qual foi o profeta? Não foi um pregador conhecido. Não foi nenhum profeta. Uma garota que ouviu, que conhecia o profeta de Deus. Uma garota. E através daquela menina, aquele homem, ao ouvir a mensagem, recebeu a bênção de Deus. Então, nos nossos dias, pena que tem tantas pessoas que não faz como Jesus disse. Jesus disse: ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Vocês receberam esse dom de graça, então dá de graça. Mas muitas pessoas não querem dar de graça. Quer vender de uma maneira camuflada, escondida, mas estão vendendo. E isso muitas vezes tem servido, sabe, de munição para os incrédulos que não crê, mesmo não crê que Jesus opera os milagres nos nossos dias. Mas já desde o tempo de Jesus Cristo existiam essas pessoas que não acreditavam. Então, quando você encontrar alguém que não acredita, se for uma pessoa que ainda não tem conhecimento do Evangelho, aí você pode dizer, mas não conhece. Ou pior, quando você vê uma pessoa com a Bíblia na mão dizer assim, não, Jesus não cura mais, isso aí já passou. Isso que é o problema. Mas eu quero ler mais um pouco com vocês a palavra de Deus. No Evangelho de Jesus segundo São Marcos, no capítulo 6, veja que coisa. Diz assim, Jesus Cristo, e partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Marcos, capítulo 6. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha, eles contemplavam as maravilhas, as coisas gloriosas que eram feitas e que são feitas nos nossos dias também. E eles diziam, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam nele. Eles conheciam Jesus, conheciam a família de Jesus todinha. E agora? Se eles tivessem alguma coisa para acusar a Jesus Cristo, pensa, irmãos. Esse testemunho que nós lemos aqui dessas pessoas que não creem em Jesus é um testemunho de que eles não tinham nada para acusar a Jesus Cristo. Se eles tivessem, então era na sinagoga, era nesse momento que eles iam usar para acusar Jesus. Não, Jesus mentiu. Jesus me enganou. Jesus mexeu com uma família ali. Jesus roubou, Jesus enganou no serviço, mas não tinham nada para falar de Jesus Cristo. Conheciam a Jesus. Que coisa gloriosa. Quando eu leio essa passagem aqui, que eles diziam, vou ler novamente, no versículo 2. Olha,
como eles não tinham nada para falar de Jesus para acusar a Jesus Cristo. Chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se faz maravilha por suas mãos? Como é que ele faz esses milagres? Como que ele pode fazer uma coisa dessa? E eles mesmos começavam entre eles a dizer: olha, não é esse o carpinteiro que nós conhecemos ele? Nós conhecemos. É o filho de Maria. Os irmãos deles estão aqui, eles conheciam a família toda. Se eles tivessem ali alguma coisa para desabonar a Jesus, eles tinham falado. Mas, no versículo 4 diz assim: e Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas e ensinou. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse sandálias e que não vestissem-se 2 túnicas. E dizia: na casa em que entrardes, ficai nela até partires ali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios, ungindo muitos enfermos com óleo e os curavam. Então nós vemos aqui Jesus naquela cidade, por causa daquela incredulidade, ele não pôde fazer muitos milagres. Aí as pessoas podem dizer: mas então quer dizer que uma pessoa incrédula pode impedir os milagres de Jesus? Não, não é isso. É porque os doentes não iam lá para receber a cura. Eles não levavam as pessoas perturbadas. Era tanto a incredulidade que eles não procuravam. O doente continua ficando doente. É igual muitas vezes nos nossos dias. Tem pessoas que foi ensinado e que às vezes está até doente, mas ensinaram para eles que nos nossos dias Jesus não cura mais, que nos nossos dias não tem mais como expulsar os demônios, e que esses dons e essas coisas foi para os apóstolos, e eles ainda usam aquelas pessoas que muitas vezes fazem do evangelho negócio para taxar todos aqueles que creem nessa obra de Deus como enganadores. E as pessoas doentes continuam doentes. Aqueles que poderiam ser curados pela fé em Jesus Cristo. Agora, uma vez uma pessoa diz: mas pastor, você crê? Você creio. Então por que você não sai nos hospitais curando todo mundo? Mas eu já vi pregador dizer isso. Por que não sai? Vai no hospital, cura todo mundo. Meu amigo, se você ler lá no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus chegou lá no tanque de Betesda, onde tinha aqueles 5 pavilhões. Quantos enfermos tinham ali? A Bíblia diz que ali estava cheio de gente doente. Quantos Jesus curou? Quantos? Todos? Não.
curou um paralítico. E agora, por quê? Eu não sei. Eu sei dizer que quem cura é Deus. Quem liberta é Jesus Cristo. A nossa obrigação é orar. A nossa obrigação é transmitir a mensagem de orar. A cura é Jesus que faz. E naquele dia ele curou somente aquele paralítico. E depois que curou, ele foi embora. Mas ele podia ter curado todos. Então você que pensa assim deve então criticar a Jesus. Por que não curou todos, Jesus? Pedro e João oraram por aquele coxo que estava perto da porta formosa. Ele foi curado. Mas não tinha mais coxo em Jerusalém para eles curarem? Tinha. Por que eles não fizeram isso? Então isso é um argumento muito frágil, de incrédulo. É frágil. Se a nossa obrigação é orar e despertar a fé das pessoas que crê em Jesus Cristo para crer no poder que ele tem, que ele continua operando os milagres, curando. E nós nesses dias estamos orando. Estamos orando e pedindo oração. Eu estou orando pelas pessoas. E estou pedindo que as pessoas também orem por mim. Porque eu creio que Deus ouve a minha oração e pode, através da nossa oração, curar, libertar. Mas creio também que se você orar por mim, pela tua oração eu recebo o milagre de Deus. Porque se você ora em nome de Jesus Cristo, é esse nome que cura. É esse nome que liberta. É o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos orar nesse momento. Se você tem uma pessoa que você sabe que está doente, seja da sua família ou não, seja de perto ou de longe, você está no hospital, você está numa situação muito difícil, numa UTI, não importa. Para Deus curar, Ele é poderoso. Nós vamos fazer a nossa parte. Orar e acreditar. Quem cura é o Senhor Jesus Cristo. E eu acredito. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Pai e nosso Deus, Deus eterno, Criador do céu e da terra. Tua palavra diz, meu Pai, o salmista escreveu sob a inspiração do Espírito Santo. E ele disse que quando ainda nenhum osso existia, e ele estava sendo formado no ventre de sua mãe, o Senhor já conhecia todos os seus dias. E isso não é só ele, é todos nós. Todos nós o Senhor já conhecia. Então eu oro, Senhor Jesus Cristo, em favor daqueles que estão doentes. Se tem alguém doente que está orando comigo, eu creio que Jesus Cristo, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar esta pessoa. Senhor, também, se tem alguém que está apresentando um parente, um amigo que está no hospital, que está, Senhor, sofrendo, que está numa UTI, que está, meu Pai, em um momento tão difícil. Há aqueles que até os médicos já diz que não tem mais esperança. Mas nós cremos no teu poder, Senhor Jesus Cristo. Estende as tuas mãos, Senhor, para libertar essas pessoas que estão doentes, para matar e destruir esses vírus que estão atacando a humanidade. Meu Deus, e agora, sob a terra, há um grande sofrimento e uma aflição, mas tudo, Senhor, está sob o controle do Senhor. Ó Jesus Cristo,
Nós sabemos da tua misericórdia. Responde o nosso clamor e vem curar os doentes, Jesus, que estão angustiados no leito de dor. E também, Senhor, confortando os corações daqueles que já perderam alguém na sua família. Mas eu abençoo no nome de Jesus, para que haja cura e libertação sobre essas pessoas que estão doentes. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu agradeço por vocês que estiveram comigo nessa transmissão. E amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, vamos estar novamente aqui transmitindo uma mensagem de Deus. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. A paz do Senhor Jesus Cristo.